E se a gente fala de ferramentas que vão num nível ainda mais granular, né, só vai cada vez mais aumentando, né, as dimensões que impactam demanda e portanto, né, tu não consegue também plotar aí nem no gráfico 3D, né. Aqui a gente trouxe um exemplo, né, não é num caso de bens de consumo, mas é um caso interessante para mostrar, né, até que ponto esse nível, né, de personalização de preço ele pode chegar, né, e nível de dinâmica também, né. Então aqui, né, a gente ocultou as variáveis, né, mas é um resultado de importância de variáveis, né, em um modelo específico aqui. E aqui, enfim, né, claro, tu tem lá top 3 variáveis que são as que mais importam, né, as mais importantes, enfim, né, nesse XGBoost aqui, esse modelo. E aí, como que isso, exemplificando, né, como que isso se comporta, né? Tá, a gente não consegue enxergar esse modelo num gráfico, mas a gente pode dar uma analisada no output dele, né, nos resultados dele em alguns cenários, como que ele funciona, né? Então, cada uma dessas curvas aqui é um nível de indivíduo, né? Então, com algumas características específicas, né? E conforme se reduz preço, né, a probabilidade de compra, né, dessa cotação de preço que está sendo feita, ela cresce da mesma forma, conforme se aumenta preço, essa probabilidade cai. E não cai na mesma magnitude e velocidade, né, para cada um desses indivíduos diferentes, né. Aqui a gente estava num cenário aí de cotações, né, praticamente em real time ali, 1 minuto de resposta, né, muito análogo ao que a gente tem aí na Uber, por exemplo, cotando ali as nossas corridas, né? E, enfim, resultado, né, como que um algoritmo desse se comporta, né? Porque muitas vezes pode ser difícil entender, tangibilizar, mas olhar para os resultados e avaliar como se comportou é interessante, né? Então, como fica aqui ele concentrou muito mais, né, os preços versus uma política mais dispersa que tinha, né, ele evitou alguns cenários extremos ali que eram feitos, né, tudo isso também respeitando, né, esses critérios estratégicos, né, e restrições, e o impacto, né, em lucratividade. Acho que todo mundo aqui está bem sensibilizado, né, do potencial que as ferramentas de precificação e RGM têm para trazer resultado para as companhias, né. Muito bem, todo mundo quer chegar nesse nível mais avançado, né? Todo mundo quer ver esse resultado, enfim, quer evoluir a sua área de RGM, mas existe uma jornada para chegar até lá, né? E a gente acredita que a tecnologia pode nos ajudar, pode capacitar, né, e ser facilitadora dessa jornada, independente do estágio que se está, né? Então, hoje aqui a gente tem empresas que estão nos mais variados estágios, né? E independente desse estágio, né, a tecnologia está ali para nos servir. Então, o primeiro estágio, né, primeiro passo, assim, módulo de consolidação de custos, né? Então, se o teu input de custos ele está errado, ele está com delay, né, ou ele é um custo que não é apropriado para a precificação, porque tem custos fixos embutidos ali que não deveriam ser considerados, por exemplo, isso vai distorcer tudo que tu fizer depois, né? Então, é um ponto muitas vezes difícil de convencimento interno, mas ele é importante, né? Então, aqui a gente fala de integração, né, monitoramento automático também de algumas variáveis, né, de mercado que impactam esses custos, né? Então, preços de commodity, etc., né? E diversas fontes, né? Aí evoluindo, né, para o nível controlado, né, onde a gente quer ter gestão do nosso processo e que o nosso processo ele consiga fluir na velocidade que a indústria precisa, né? E aí aqui a gente fala do módulo de gestão de lista de preços, né? Talvez muitas das equipes de vocês passem a maior parte do tempo fazendo gestão de listas de preço, né? E aí acho que conversa muito com o que o Pedro trouxe, que é como que a gente automatiza e otimiza e facilita esse trabalho para que o time possa ganhar tempo e dedicar essas horas em análises mais estratégicas, né? Avançando para valor percebido, né? Então, não tem como a gente entender o valor percebido pelo nosso produto na ponta
se a gente não consegue, né, visualizar e não tem o dado de preço de concorrência, né, como é que o nosso cliente lá na ponta está enxergando os diferentes preços que ele tem ali como opção para a tomada de decisão dele, né? Então a gente fala de módulos de monitoramento de preços e dashboard de competitividade. E aí entrando na cereja do bolo, né, a otimização, aí a gente fala do módulo de simulação e otimização, que ele acontece muito mais, né, por trás do que na parte de interface, embora possa ter, né? Então no case anterior lá é a comunicação por API direto, né? Porque é 1 minuto de resposta ali no máximo que precisa, então isso tem que ser muito rápido, né? Muito bem, e chegando no nível 5, né, o nível de excelência, né, eu não diria de finalizar, porque acho que essa jornada ela é contínua, a gente acredita muito na melhoria contínua e as ferramentas e os paradigmas vão evoluindo, né, com os anos. Mas chegando lá, né, quando a gente, enfim, em termos de tecnologia, é quando esses módulos e a tecnologia está orquestrada de uma forma que em todas essas etapas, todos esses aspectos, né, ela nos ajuda, né?